E aí, pessoal, tudo bem? Pois é, vamos aqui tratar de exposição à luz e prevenção de miopia. Por que que eu já estou começando a falar disso, já falando com esses termos? Porque esse aqui é um vídeo resposta aos colegas, meus colegas lá de Science Vlogs Brasil, que administram, que conduzem o canal Olá Ciência, Guilherme e Lucas. Bom, queridos, então eu quero dar essa resposta aqui trazendo algumas complementações. Então, só uma resposta saudável dentro do contexto de debate de divulgação científica, até o debate que emula um pouco aí, no caso, os debates dentro da própria comunidade científica, como se fosse uma revisão, vamos assim dizer, um dos revisores, né, das revisões por pares, um dos pares que revisa o que o outro faz e que emite lá algumas sugestões, algumas complementações e sempre de maneira muito respeitosa, obviamente. E aqui eu quero trazer um artigo sobre exposição à luz, que foi feita uma experimentação com macacos rezos e a exposição à luz solar diminuindo o risco de miopia. Eu quero trazer essa questão da luz solar porque eu acho que ela não foi tocada no último vídeo, no vídeo que o Olá Ciência fez sobre esse tema há poucos dias. O Olá Ciência fala de miopia, do risco do aumento de casos de miopia devido à Covid-19, mas não traz essa recomendação de maior exposição à luz solar, que é muito importante, está presente em várias revisões, em várias evidências no meio científico. E existe esse experimento aqui, que é um experimento de 2015, foi publicado em 2015, resultados desse tipo de experimento, com várias outras evidências que eles trazem, de vários outros tipos de estudo também, estudos inclusive com alto nível de evidência, no caso, estudos experimentais, mostrando a importância, o quanto é fundamental a luz solar. O Lucas diz lá no vídeo dele de que as recomendações para as crianças, para elas agora durante a epidemia de Covid-19, do que se deve fazer com crianças, principalmente até crianças de até 6 anos de idade, tá? Essas informações estão plenamente corretas, elas têm que se afastar um pouco das telas, mas não é somente isso, não é somente afastar das telas e fazer outro tipo de atividade, é fazer atividades ao ar livre com exposição à luz solar. Durante muito tempo houve o conhecimento, houve a hipótese, havia evidências do que? As evidências que a gente tinha eram menores do que se tem hoje, as evidências sobre miopia de que eram problemas eminentemente problemas de ordem genética, de que a miopia você não podia ficar à vontade na frente de televisão, na época que tinha televisão, somente televisão, não computador, que a gente podia ficar à vontade na frente de televisão, que a gente podia fazer muita leitura no escuro, onde quisesse, do jeito que fosse, que nada disso iria alterar a predisposição para a miopia, porque ela era eminentemente genética. Contudo, nos últimos anos tem surgido evidências de que a miopia ela tem componentes também ambientais. Esses estudos são estudos com populações, estudos epidemiológicos na Groenlândia e principalmente na China. Tiveram estudos importantes também lá na Groenlândia. Fez parte do corpo de estudos que depois passou a trazer uma série de evidências de que havia componentes ambientais também para o surgimento da miopia. E surgimento na infância, principalmente nessa faixa etária até 6 anos de idade. Claro que enquanto o globo ocular estiver crescendo. Então, a miopia cresce, a gente sabe muito bem disso, ela cresce com vigor, ela aumenta com vigor, ela se apresenta com vigor, enquanto o sujeito cresce. A pessoa está crescendo lá até os 18, 21 anos de idade e ainda a miopia está crescendo, porque o globo ocular está crescendo. E, no caso, o que é muito importante para poder prevenir com mais eficácia em termos ambientais, porque existem componentes ambientais, é mais luz solar na infância, adolescência, e luz solar sempre, porque há várias evidências de que a luz solar ela é benéfica, a luminosidade natural, ela é benéfica também para o próprio cérebro, para estados de humor, para prevenir sintomas de ansiedade, de depressão. Então a luz solar é muito benéfica e, claro, o sol sendo tomado e da maneira mais correta. Que o que? Sol ruim é sol que a pessoa fica o dia inteiro no sol porque tu botou protetor solar e acha que está totalmente protegido e não está, porque muitos comprimentos de onda não são protegidos pelos protetores solares. Então não faz sentido passar protetor e ficar um tempão no sol, isso é ruim.
ou ficar no sol sem protetor durante um bom tempo, ou não tomar sol, achar que qualquer sol vai ser cancerígeno. Não, precisamos sempre sair ao ar livre todos os dias, sair ao ar livre, olhar para o céu, aquele céu azul, ou mesmo o céu que tiver com nuvens, não importa, mas é aquele céu que está sendo iluminado pelo sol, mesmo que de maneira indireta. É um céu que tem a luminosidade, jamais olhar diretamente para o sol, mas olhar para o céu e perceber essa luminosidade. Isso é muito importante, é importante para o humor, para a prevenção, como já disse, sintomas de ansiedade e depressão, e também nas crianças é fundamental para o desenvolvimento mais adequado do globo ocular, prevenindo em boa medida, talvez, miopia. Não totalmente, porque também existem componentes genéticos, e não totalmente no caso de quem vai ter um componente genético mais forte nesse sentido. Então a luz solar ela é importantíssima. Os pesquisadores no início começaram a perceber que as crianças que eram mais expostas a ambientes ao ar livre tinham resultados melhores, então epidemiologicamente falando, e fizeram esse experimento, fazem experimentos como esse, como foi feito com os macacos rezos, e se percebeu que a exposição à luz solar ela de fato previne mesmo em boa medida o aumento da miopia, no caso de alguém que talvez geneticamente já esteja mais destinado a isso, ou inclusive a instalação de um problema refratário da miopia, refrativo da miopia. Então, no início se pensava atividade física, porque está ao ar livre. A atividade física é fundamental para uma série de coisas na vida, no desenvolvimento e depois na idade adulta, mas não era exatamente a atividade física que estava relacionada à miopia, mas a luz solar, a exposição à luminosidade natural, luz solar, porque basicamente a luz do sol ela tem comprimentos de onda menores do que as luzes artificiais, e isso parece ter um papel muito grande. Tem vários fatores envolvidos, as luzes artificiais, a luz azul das telas de computadores, celulares, essa luz ela pode ser muito mesmo danosa. Há vários problemas que podem ser causados pelo excesso de exposição a esse tipo de luz. Eu, inclusive, tenho o olho seco, eu acho que muito em função disso, principalmente depois de ter lido os 2 artigos que eu estou trazendo aqui para você. Eu trouxe 2, o próximo está aqui, vou dar uma pausinha rápida. O próximo é esse artigo aqui, que é um artigo de revisão de 2018. Então, o progresso da pesquisa sobre os efeitos e prevenção da luz azul nos olhos. Então, há vários danos que podem ser causados pela luz azul nos olhos, pelo excesso de exposição a telas azuis, a luz azul, a luz artificial e principalmente à noite. Então tem que se tomar muito cuidado com isso, porque vai haver problemas, inclusive, em relação ao sono, a quebra do ciclo circadiano. Então a pessoa acaba tendo uma produção de melatonina que depois ela vai ser comprometida, né? Porque existe a produção, mas ela é comprometida, mais ou menos esse detalhe que eles colocam aqui. Mas, enfim, há um comprometimento da liberação de dopamina, da dopamina que se torna livre ali para poder, de fato, induzir o sono. E a luz azul à noite, excesso de computador e celular à noite, pode também provocar, então, dificuldades com isso. E a falta de sono pode provocar problemas oculares, por menos tempo de fechamento dos olhos. Então, os olhos mais fechados por mais tempo adequado, obviamente, de 7 a 9 horas por dia de sono, vai ter mais produção lacrimal. E a produção lacrimal também é inibida de outras maneiras em função da exposição à luz azul, e não só desse modo, que é a questão da abertura e fechamento dos olhos, das piscadas, de ter mais ou menos piscada, porque a pessoa diante do computador, do celular, acaba piscando menos e assim favorece o olho seco. Então tem problemas na córnea, no cristalino, na retina. Vários problemas podem de alguma forma ser estimulados e podem talvez ter um pouco de dano aí, ou dano relacionado ao excesso de uso de telas e no caso a luz azul. Estou colocando para vocês as referências nos comentários, estou colocando no primeiro comentário e estou colocando na descrição do vídeo, então vocês podem ler esses artigos na íntegra, como eu fiz.
e vocês vão observar que há vários riscos envolvidos. E aí quando você começa, por exemplo, a comprometer retina, cristalino, há risco maior de catarata, no caso da retina, um risco maior de cegueira. Então a luz azul ela pode ser, se a gente tiver um uso muito intenso e principalmente à noite de computador, celular, a gente pode sim começar a contribuir para ter problemas nos olhos. Isso foi muito bom para mim porque eu estou sofrendo muito com o olho seco e vou reduzir o máximo que eu puder. E já dou a dica do que eu tenho feito para reduzir o máximo, para reduzir. Né? Eu tenho feito o quê? Eu tenho ouvido sempre que eu posso, ouvido os textos. Então ao invés de ficar lendo na tela, ao invés de ficar assistindo na tela os vídeos aqui do YouTube, eu pago o YouTube Premium, por exemplo, boto a tela em segundo plano. Quem não pode pagar o YouTube Premium vai lá no Google Chrome pelo celular e ali consegue botar no modo de visualização como se fosse um PC e consegue botar a tela em segundo plano, que é apagar a tela para poder botar o celular em algum canto, no bolso, onde for, para ficar só ouvindo. Algumas pessoas botam no canto e ficam só ouvindo também com a tela ligada, mas aí consome muita bateria, esquenta o celular, aquela coisa toda. Então você pode ouvir seu YouTube com a tela em segundo plano, você pode ouvir seu YouTube com Bluetooth, com a caixinha de som, você pode ouvir com fone, e aí a questão do fone é outro ponto que talvez possa causar danos também, porque fone é algo que é usado com muita frequência, a gente vai ter que ver isso, eu não sei aí como é que está esse debate na comunidade científica sobre o uso de fone. Eu tenho usado demais porque eu não posso ficar colocando o tempo todo em volume alto o que estou ouvindo, os vídeos que ouço aqui no YouTube, ou os textos que eu boto para ouvir. Então, porque eu convivo com outras pessoas, convivo com minha esposa, com minha filha, não tem condições, um apartamento pequeno acaba atrapalhando as outras pessoas. Mas pretendo, assim que puder, futuramente, ouvir mais em caixinhas de som mesmo, ouvir mais sem precisar colocar o fone. Então, está tudo aí para vocês na descrição, nos comentários, dicas de como fazer para ouvir melhor. Ouvir textos, como faço para ouvir textos, Adriano? Eu tenho dica, eu tenho vídeo sobre isso. Como você tem alguns aplicativos inclusive muito utilizados por pessoas com deficiência visual para ouvir os textos, ouvir notícias, abrir até notícia que tem paywall, notícia que é paga, o aplicativo abre para você poder ouvir a notícia toda. Você faz a sua lista de leitura que vai lendo um atrás do outro, então não precisa parar para ficar ouvindo um por um. E esses artigos mesmo, como foi que eu os li? Eu os li ouvindo, minha leitura foi auditiva. Mas tem que ler com os olhos. Não existe nada disso, né, gente? Por favor, senão os deficientes visuais não poderiam nem estudar nada, nem fazer nada. Você pode ler com os ouvidos também, não se lê somente com os olhos. Não entendeu? Volta. É só voltar. Como volta? Cada um tem um jeito de voltar. Eu volto, no caso do fone de ouvido, tem ali no microfone do fone, você aperta 2 vezes, ele volta um parágrafo. Apertou 4, volta 2 parágrafos. Então, cada um vai ter uma maneira de fazer isso. E eu traduzi esses artigos também. Você vai no Google Chrome, ele faz a tradução, tá? E a tradução automática. Recortei e colei todos os artigos na sua íntegra e colei isso no meu WhatsApp. E lá no WhatsApp eu tenho a função copiar para esse aplicativo, que é o @voice, e eu copio. E copiando, ele lê automaticamente para mim. Então vocês podem ter isso também, tá? E podem ler em português. Mas a tradução não fica boa. A tradução está cada vez melhor. E se você achar que um momento ficou esquisito, você recorre ao inglês e tenta rever isso. Mas eu não sei inglês. Olha, gente, se não sabe inglês, vai aprendendo aos poucos. Isso vai acontecendo na vida da gente. Eu espero que aconteça na sua também. Porque conforme você vai tendo mais contato com literatura em inglês, você vai aprendendo um pouquinho mais também, tá? Então a gente não precisa criar também tanta confusão e ficar tirando tanta questão da cartola que não faz sentido, não é verdade? Então todas as referências aí para vocês na descrição do vídeo, nos comentários e no card, no caso, também espero que de repente eu coloque. E é isso, então obrigado, se você gostou compartilhe, compartilhe lá com o pessoal do Olá Ciência. Eu tenho o contato com eles, mas não quero ficar enchendo muito o saco dos meninos. Mas é isso então, você gostou? Compartilhe, clique, dê o seu like, se inscreva no canal, acione as notificações para você, acione o sininho para você receber as notificações. Então é isso, obrigado, valeu gente!